Então teremos agora a primeira palestra desta tarde, intitulada Autismo, a relevância da escrita no cotidiano escolar. Para esta palestra convidamos Eusilene Maria Freitas Demoni, que é especialista em deficiência intelectual e em administração, supervisão e orientação educacional e docente da Rede Estadual de Educação Especial. Obrigada. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui hoje, nesse local que eu estive o ano passado, que foi muito bom. Passei uma tarde maravilhosa aqui com a turma que estava, né, o ano passado. E hoje me enche o coração ver que novamente temos aí futuros professores presentes aqui. Eu me chamo Eusilene, sou professora da Educação Especial. Já trabalho como docente da Educação Especial, acreditem, há 30 anos. Nem eu sabia que fazia tanto tempo. Mas os anos vão passando, a gente já começa a olhar lá nos nossos documentos, nossos primeiros contatos com a escola, cheguei a essa conclusão. Completei 30 anos agora em dezembro. Em fevereiro, comecei com 18, então vou dar uma explicada aí por quê, né? E sempre, gente, com a educação especial. E o que eu falo para vocês? Todos nós temos uma história. Então, a minha história com a educação especial começou muito cedo. Muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, muitas vezes a gente acha que não tem o perfil, muitas vezes a gente acha que a educação, nem todas as modalidades são para nós, mas quando você começa a trabalhar, quando você começa a interagir com os alunos, você percebe que pode ser tudo bem diferente. Aquela palavrinha mágica, né? Aquela velha frase, você pega gosto. E esse gosto que você passa a ter, te faz querer cada vez mais atender essa modalidade de educação, esse tipo de aluno que tem ali para você. Não digo que é fácil no começo, mas com muita determinação, com muita luta, com muita, como que eu diria para vocês, com muito amor no coração mesmo, porque tem que ter, senão não dá para ser professor da educação especial se não tiver amor, a gente não consegue nada. O que eu digo para vocês? Por que eu estou falando isso? Eu comecei muito cedo. Eu olho para vocês aqui hoje, né, que tem o quê? Idades variando entre 15, não sei qual, né, a idade maior aí, mas é a partir dos 15 anos. Tem alguém de 15 aqui? Isso. Não se preocupem que eu, como vocês, também vinha participar dos encontros, sentava assim como vocês para ouvir, mas tudo que eles falavam para mim, que os outros professores, os outros profissionais falavam, eram coisas que eu ia absorvendo, mas eu não tinha ideia como seria na minha prática, então eu simplesmente absorvia. Quando você assume uma sala de aula, que chegam esses alunos que eles são reais, que existe uma história real, que existe realmente um trabalho a ser feito, a coisa muda. Você vai buscar meios, você vai ler, você vai trocar ideias com a sua colega que já está há mais tempo experiente, você vai dar um jeito de querer atender e ver resultados. Nossa, no começo como eu era ansiosa, como eu queria tudo para ontem. Vou usar uma palavra bem forte agora. Como eu negligenciei. E negligencio ainda. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. O que acontecia? Lá atrás, nós não tínhamos essa possibilidade de informação que a gente tem hoje. Tudo que era nos passado vinha através de livros, de encontros como esses, através de práticas na escola, enfim. Não tínhamos a internet, esse recurso hoje que é tão importante, né, que nos ajuda a estar cada vez mais informados. Embora seja um excesso de informações, né, eu acho, entre parênteses. Mas o que acontecia? Nós não tínhamos essa possibilidade, então era tudo aprendido onde? Ali na prática, errando e acertando. Não tínhamos, quando a gente é jovem, quando a gente começa a nossa prática, quando a gente começa a nossa carreira, a gente não tem essa segurança que a gente atinge quando tem maturidade, quando os anos já se passaram. A gente não tem. A gente vai aprendendo isso com as nossas experiências, com as histórias. A gente aprende a olhar o outro diferente
através da nossa prática, da nossa vivência, a nossa interação com o outro. A gente ouve tanto essa palavra, né? Interação, outro, vivência, normal do curso. Ai, perfeito o curso de magistério, eu amo. Eu brinco que eu nasci para ser professora. Primeiro, tem que gostar de falar, tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas. Queridos, eu falo uma coisa para vocês, se tiver que ser diferente, está na profissão errada. Tem que gostar. E tem que ter paciência. Se não tem, a gente vai aprender a ter. Porque os desafios são diários, os desafios são constantes. Nós não conseguimos tudo da noite para o dia. É um trabalho que requer passo a passo, um dia de cada vez. O que eu digo para vocês? Cada um tem uma história, e a história que eu conto hoje, a história que você faz hoje, a história que você conta hoje, ela vai ser a história do amanhã. Redundante isso, né? Mas é assim que funciona. Então, essas nossas experiências, gente, acreditem, elas são extremamente válidas. Positivas ou negativas, elas são válidas. Eu espero que um dia, lá na frente, daqui a alguns anos, quem sabe num futuro não muito distante, eu quero ver vocês ainda como colega de trabalho, hein? Gostaria de ver, porque é muito legal quando isso acontece. Eu lembro-me quando eu assumi o Estado, o concurso do Estado, a gente faz alguns exames, né, pré-admissionais. E daí, eu de cidade pequena, desde os 18 anos comecei trabalhando na PAI, cheguei aqui em Londrina, né, quem já passou por essa fase aqui, as professoras concursadas sabem disso, a gente vai fazer os exames pré-admissionais. Vários exames. Chegando lá, para minha surpresa, porque o núcleo de Londrina não atende somente Londrina, atende várias outras cidades da região, né? Gente, que eu chego lá, quem que eu encontro? Meus professores, que agora seriam meus colegas de trabalho. Olha que coisa, não? Então, assim, aquele futuro tão distante, que era aquela professora que estava fazendo curso de formação de docentes, que ia lá, que sentava para ouvir como vocês estão fazendo hoje, que sentava para ouvir as experiências, o que aconteceu? Passaram a ser minhas colegas de trabalho. E, com isso, a cobrança pessoal ainda passou a ser bem maior. Então, quando eu falo para vocês que todos nós temos uma história, que a educação especial tem uma história, cada um é sujeito da sua história, não é à toa, não. E tudo que a gente faz está somando um pontinho para o amanhã. Tudo. O curso, as falas, os momentos, as discussões em sala, a informação que por menor que ela seja, ela vai ser útil lá na frente, na prática de vocês. Quando eu falo para vocês de história, não envolve só a minha história pessoal, não, profissional não, nem a de vocês. Existem outras histórias também que eu acho que deveriam ser contadas. E chegou até a mim uma história muito bacana. Uma história muito legal que eu falei, não, vou compartilhar com os futuros professores. Vou compartilhar, porque eu acho extremamente pertinente. E essa história, vocês vão ver, gostaria que vocês, enquanto eu fizesse a leitura, vocês entrassem no lugar dessa pessoa que contou a história. Então, nós vamos sair, eu como professora, da minha história como professora, vocês como futuros professores, e nós vamos tentar entrar na história dessa pessoa agora que eu vou ler para vocês. Certo? Vocês vão ver, já vou antecipar, que é totalmente diferente. Eu gostaria que vocês depois, ao final, percebessem o que mais de diferente tem. Porque vocês vêm aqui, vocês ficam 4 horas estudando. Claro, tem os estágios, tem um tempo maior. Eu vou para o colégio, eu trabalho 20 horas. É diferente. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês a história de uma mãe. Uma mãe que tem filho autista. Vamos lá? Vou ler para vocês. Essa história que eu vou contar para vocês é de uma mãe atípica chamada Mahalia. Mahalia diz: eu e meu esposo estamos casados desde 2008. Nos conhecemos em 99
e desde então estamos juntos. Namoramos por 9 anos e depois nos casamos. Em 2009, eu perdi uma gestação com 12 semanas. E depois fiquei grávida do meu filho, em 2010. Um filho muito desejado e amado, sendo o primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, pois sou filha única. E ele nasceu com 38 semanas. Com 40, ele nasceu com 38 semanas. E foi de cesárea. Tivemos algumas intercorrências, mas deu tudo certo. Veio ao mundo com 49 centímetros, 3,5 kg. Não conseguia amamentar. E nos primeiros 40 dias de vida, foi muito difícil. Aquele bebê grande, que tinha muita fome, e eu não conseguia amamentar. Quando ele fez 5 meses, foi para o berçário. Tive que colocá-lo em uma creche. Aliás, a mãe precisa trabalhar. Alguém tem que trabalhar, não somente o pai. E ele ficou lá o dia todo. Nunca estranhou, sempre teve uma evolução tranquila, mas demorou para andar. Levamos em muitos especialistas, mas eles falavam: ele tem o tempo dele. E com 1 ano e 5 meses, ele saiu andando do nada, para nossa surpresa. Quando ele começou a andar, observamos alguns traços durante o seu andado. Pelo que eu tinha já lido, percebi que tinha alguns traços diferentes. Pensei comigo, será que ele tem autismo? A comprovação veio. No nosso segundo Réveillon, durante a queima de fogos, ele se desesperou. E como chorou! Chorou de perder o fôlego. Achávamos que era medo. Nos anos seguintes, quando ele escutava fogos, ele se desesperava, tampava os ouvidos, se fechava em algum lugar seguro, na maioria das vezes dentro do quartinho dele. Muitos réveillons passamos em casa por causa desse medo dele. Achávamos que era frescura, que mesmo que se tivesse autismo, não era para tanto. Mas já também tinha uma audição sensível por causa desse medo, por causa do autismo. Na escolinha, ele sempre se destacava. Aprendeu tudo, muito rápido e sempre muito ativo. Quando fez 2 anos, mudamos de escola. Trouxemos ele para uma mais próxima à nossa casa. Não deu certo, não teve a inclusão que esperávamos. Foi um erro, pois ele ficou sem entender nada, ficou frustrado e foi a partir desse momento que decidimos, vamos levá-lo para um especialista e iniciar algum tratamento. Por que ela diz isso? Explica aqui. Como ele ainda era muito novinho, os médicos não conseguiam fazer o fechamento de um diagnóstico. Era preciso um pouco mais de tempo para ver o que realmente o meu filho tinha. E após muita reclamação na escola, vendo que não tinha resultados, mudamos de escola. Na outra escola que ele foi, se adaptou muito bem e ficou até os dias de hoje. Quando ela me relatou isso, foi final de ano, tá? Então, ele ficou até o ano de 2022. E se adaptou tão bem, mas tão bem, que agora ele apresenta outros desenvolvimentos. Conversamos muito com o médico que o diagnosticou e chegamos à seguinte conclusão: precisava realmente de tratamento, precisava realmente de pessoas envolvidas que entendessem do assunto. Mas o medo ainda continuava, pois ele estava crescendo e iria mudar para uma escola do estado, sairia do município, onde ele recebeu toda a atenção, todo o suporte e todo o apoio. Frequentava também a sala de recursos. E esse ano, observamos
que ele já estava bem melhor, mas ainda tinha algumas manias. O seu foco de interesse era ficar sempre construindo coisas. Não pode pegar um pedacinho de papel que lá está ele criando. E tínhamos medo de que esse comportamento ainda continuasse na nova escola. Afinal, faria aquela transição. Sai da escola da prefeitura, do município e vai para o estado. Será que lá vai dar certo também? Será que lá ele vai ter esse mesmo atendimento, essa mesma atenção que ele recebeu aqui? Eu e meu marido estávamos bem apreensivos. Nos reorganizamos, mudamos a nossa rotina e lá fomos nós, levá-lo para a escola nova. Graças a Deus tudo se ajeitou, ele começou a se deslanchar no aprendizado e agora posso dizer que meu coração está bem tranquilo. Ele hoje está numa escola estadual, recebe todo o atendimento que precisa. É claro, a escola tem suas falhas, mas eu sei que ele é muito amado, sei que ele é extremamente bem adaptado e sei que está aos cuidados de pessoas maravilhosas que trabalham com a inclusão. Por que eu conto isso? Porque eu sei que não é fácil, sei que é uma luta diária. E então, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de compartilhar. Ah, esqueci de dizer, apesar dele ter um jeitão bem duro, bem de bravo, ele tem um coração maravilhoso. Ele é um filho muito amado, desenvolve cada coisa incrível, que até a terapeuta ocupacional dele acabou levando coisinhas que ele cria para apresentar num congresso. Essa história, gente, é da Mahalia, da mãe de um aluno do colégio em que eu trabalho. Por que eu estou contando isso para vocês? A história dela é diferente da nossa enquanto profissionais. A história dela é bem diferente. Ela toca num ponto que envolve mais proximidade, que envolve mais cumplicidade. Como eu falei anteriormente, nós ficamos somente 4 horas com os alunos. A mãe fica uma vida inteira. Então, olha aí, essa aqui que eu acabei de falar para vocês é a história de vida 1, que é desse bebezinho aí. Tudo que eu relatei para vocês agora é esse bebezinho aí. Só que a história, nós vamos dar uma pausa agora. Não vamos continuar essa história, não. Nós vamos avançar um pouquinho e depois, lá no final aqui da fala, eu vou mostrar para vocês como é que está esse bebezinho. Pode ser? Garanto que vocês vão gostar de saber como ele está. Olhem bem esse rostinho, hein? Vamos lá. Amados, por que é importante a gente saber o que é o autismo? Autismo, um transtorno global do desenvolvimento infantil, neurobiológico e genético, que se manifesta antes dos 3 anos de vida e pode se prolongar por uma vida inteira, com mais ou menos sintomas. Definir algumas coisas com vocês. Por que fala-se que é um transtorno global do desenvolvimento infantil? Infantil porque ontem eu imagino que vocês já tiveram uma fala com o coordenador da educação especial do núcleo com o Diogo, que é um querido, um mega expert no assunto. Gostaria muito de ter dado certo para dar um abraço nele, porque ele é ótimo, ele e toda a equipe. Então, ele já deve ter explicado para vocês, né? Mas só para dar uma retomada, para contextualizar aqui também. Infantil, porque é logo nos primeiros anos de vida, nos primeiros dias de vida, que a gente já detecta que tem alguma coisa diferente ali. A criança não age dentro dos padrões normais estabelecidos dentro daquilo que a gente chama de normal, padrão. Tem alguns desvios, certo? Neurobiológico. Neurobiológico que afeta diretamente as estruturas cerebrais. Essa criança com autismo, ela não tem o mesmo jeito de pensar, o mesmo jeito de agir da criança normal. Mas não é porque ela quer. Aqui no cérebro dela, os comandos chegam de forma diferente. E ela, já viram aquele negócio? Se eu levo um susto, né? A criança autista, tudo dela é muito intenso. Então, neurobiológica associado o quê? A essas alterações nas estruturas cerebrais, que dão esses comandos para que ela, às vezes, demonstre para nós algumas estereotipias, alguns movimentos diferenciados que caracterizam essa criança com o autismo. E também, quando a gente fala genético,
Segundo os estudos, as crianças com autismo, se a gente for analisar, fazer uma anamnese, reportar algumas coisas com os familiares, com os cuidadores, a gente vai perceber que na família tem algum caso. Alguns mais próximos, outros mais distantes, mas nunca um caso é sozinho, tá? Então, segundo os estudos, é isso que a gente tem hoje para falar, né? Claro, existem vários níveis, existem vários graus, tá? Alguns mais leves, outros mais complexos, outros, né, que são tão leves que não prejudicam em nada a vida. E hoje em dia existem testes. Qualquer um de nós aqui pode fazer um teste para saber se é autista. Vocês sabiam disso? Podemos fazer. E daí vai falar, nossa, mas era autista e convivi bem até agora? Sim, são graus leves. Então hoje nós temos vários mecanismos para identificar isso daí. Eu brinco que o DSM é a cartilha da saúde. Quer saber o nome, quer saber a definição? Procurem, consultem que ele é o que há de mais atualizado. Os termos certos estão todos ali, ok? Ser humano, família, escola, autismo e sociedade. Não tem como fugir dessa regra. Quem nunca? Sempre. Não tem como. São regras, são vias de regra na nossa família. Não tem como nós fugirmos disso daqui. Não tem como. Então, nós temos que fazer o quê? Aprender a conviver em sociedade. Estou falando como uma cidadã, como uma professora, como uma mãe. Eu tenho que aprender a me comportar como deve ser. Se eu estou na escola, eu tenho que fazer o meu papel de professora para atender esse aluno. Se eu estou na sociedade, se eu estou passeando, se eu estou em algum lugar que não seja que eu esteja passeando, eu tenho que saber como me portar. Se eu estou na escola e eu tenho um contato com a família, eu tenho que saber o que eu vou falar com essa família. Eu tenho que saber o que eu vou discutir com essa família sobre esse aluno que eu estou atendendo. Até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu posso obter informações para facilitar o meu trabalho? E o autismo? Ele está aí. Como se não fosse fácil, todos nós passamos por isso aí é uma via de regra. E mesmo que falar, eu não vou para a escola, eu tenho uma educação, recebo uma educação em casa, não deixa de ser uma escolarização. Sem a interação, mas tem lá os documentos que norteiam isso, né? Só não vai ter interação, mas conteúdo. Então, de alguma maneira, a pessoa tem que se sistematizar ali para ter acesso aos conteúdos. Que não é a mesma coisa, é claro. Por que eu falo para vocês que não é fácil? Se essa estrutura que vocês estão vendo aqui, se ela no dia a dia já não é fácil para nós, vamos nos inserirmos, né? Nós que não temos um laudo de autismo, vamos supor que a gente tirasse o autismo. Já não é fácil. É fácil? Não. Imagine essa via de regra com o autismo. Então, eu tenho que repensar muito bem a minha prática. Eu tenho que repensar muito tudo que eu faço, para que eu tenha êxito, para que eu seja uma cidadã melhor, para que eu seja uma professora melhor, para que eu seja uma parente, seja uma mãe, que a gente não sabe. Eu seja uma avó futuramente. Enfim, que eu esteja fazendo parte, muitas de vocês estão aqui hoje no Formação de Docentes, vocês têm a base. Daqui a pouco vocês vão para uma faculdade, muitas, a maioria, imagino, podem ser pedagogas, né? Algumas gostam, né? Se já está no magistério, geralmente é porque gosta da pedagogia. Então, podem um dia estar aqui, no 18º encontro, daí não vai ser mais 18º, né? Vamos supor que vai ser 20º alguma coisa, se Deus quiser. Então, assim, vocês hoje já vão vir com uma outra visão de pertencentes à equipe de uma escola. E quando você fala escola, envolve a todos. Eu tenho que estar preparada, gente, para poder falar, para poder argumentar. Eu tenho que estar preparada para poder fazer com que a pessoa que eu estou atendendo se sinta segura. Eu, como cidadã, se eu estou lá numa empresa, vou atender alguém, eu tenho que estar preparada que vai chegar um autismo, eu tenho que me portar, eu tenho que saber o mínimo de como me portar diante. Isso não acaba sendo nem, eu não estudei. Não, é questão de responsabilidade, questão de respeito, questão de empatia. Outra coisa, quando eu falo ser humano,
Independente de tudo isso, é um ser humano que está ali e que precisa ser bem atendido em todos os aspectos da vida dele. Escola, espaço de interação. Início dos primeiros registros formais, introdução da escrita. Aí o negócio começa a ferver. Aí a gente vai ver que o negócio vai ficar mais difícil. Por quê? Enquanto eu estou lá na pré-escola, enquanto eu estou lá no jardim da infância, as brincadeiras, muitas vezes, elas camuflam. Elas camuflam algumas coisas, algumas dificuldades. Quando o aluno passa dessa fase, ele cai logo nas séries iniciais, lá na primeira série, o que vai acontecer? A gente vai ter os conflitos, os choques de realidade. Porque daí o padrão começa a ser muito diferente, o parâmetro começa a ser muito diferente. A comparação, ela é inevitável. A comparação vai fazer com que essa dificuldade do aluno, esse quadro de autismo que ele tem, se choque com a realidade do outro que não tem. E daí, professores, o que nós vamos fazer? Escola é lugar de ler e escrever, certo? E agora? O que nós vamos fazer? Assumiu a primeira turma dela esse ano, se formou, assumiu a primeira turma. Graças a Deus, olha que alegria, vou ser professora, vou ter minha sala, né? Que legal. Primeira turma que ela vai atender, já tem uma autista. E daí, meus queridos, o que nós vamos fazer? Vamos desesperar, vamos falar, não atendo? Que infelizmente, ainda é uma fala, muitas vezes, recorrente. Infelizmente. Sabemos de escolas não inclusivas, que às vezes vocês saem, né? Vocês têm acesso às redes sociais, saem, né? Alguma escola que está tomando um aluno, que recusou fazer matrícula, né? Sempre vai ter, gente. A inclusão é uma luta diária, e o preconceito ele está aí também diariamente. Então, o que vai acontecer? Eu, como uma professora que sou, você, como uma professora que você vai ser, já vai ter que ter em mente, não, estou nessa profissão, é para atender a todos. Porque é meu dever, eu não posso me eximir dessa responsabilidade. Não foi para isso que eu estudei. E, voltando, é um ser humano, faz parte, né, da conjuntura da nossa sociedade. Nós devemos estar com todas as instâncias da nossa sociedade equilibradas. Não adianta eu ser uma ótima professora se na sociedade eu faço tudo o contrário do que eu prego. Não adianta nada eu ser uma ótima, eu tenho uma empresa, eu atendo todo mundo bem, faço o meu papel. Se como cidadã, quando eu não estou no trabalho, eu sou péssima. Então a gente tem que repensar algumas condutas. E desde cedo é bom a gente refletir, porque lá na frente a gente pode se deparar com algumas situações assim. Mas a escola, eu tendo em mente que a escola é heterogênea, nunca esqueça essa palavra, amados, heterogênea. Essa palavra ajuda a gente a dar um pouco mais de alívio para o nosso coração. Se a gente ficar procurando padrão, homogeneidade, a gente não aguenta. A luta vai ser mais difícil. Então, sempre pensem, heterogeneidade, né? A sociedade ela é diversa. Se a partir do momento você se desprender desses padrões, entender que o mundo evoluiu, que as pessoas não são mais as mesmas, que os estudos estão aí para mostrar, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de agir, desde que não faça o mal para o outro, está tudo certo. E a gente tem isso na educação especial, mas tem também na sociedade. Outras questões relacionadas também à diversidade. Então, nós, enquanto professores, nós precisamos ter a mente aberta para atender esse aluno. Se você, como professor, tiver a sua mente aberta para atender esse aluno, o seu trabalho vai ficar muito mais fácil. O seu trabalho vai ficar muito mais leve. Se você aprender a olhar mais com os olhos do coração, ao invés de olhar com os olhos maldosos da sociedade, eu te garanto. Faz 30 anos que eu faço isso, mas não tinha essa consciência, mas hoje eu te garanto que funciona. Funciona e você vai passar a exercer seu trabalho não como uma obrigação, e sim como um prazer.
Você vai lá, faz o seu trabalho, ganha o seu dinheiro, ainda faz com amor, tem resultado e dorme feliz com a sua cabecinha no travesseiro falando, hoje eu contribuí. Mais um dia eu vivi e consegui. Amanhã é outro dia. Então, a escola, e outra coisa, por que eu falo, vou repetir, vou ser redundante, porque a escola é heterogênea, nunca vai deixar de ser, nunca. Nunca, gente, nunca. Então eu não posso ficar criando expectativa em cima de uma coisa que eu sei que não vai ser. Se eu vejo que não tem jeito, eu trago o problema e vou resolver do meu jeito. Baseado em tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu vi. Mas só o fato, repito, só o fato de você estar aberto, o seu trabalho vai se tornar mais leve. Pode ter certeza. E lá na frente, se um dia vocês estiverem na prática de vocês, na sala de aula, com a salinha de vocês, gostaria que vocês lembrassem disso. Falar, nossa, aquele dia a professora Lene foi lá e falou, olha, estou naquela situação daquele dia, meu primeiro ano como professora, ai amiga, o que eu faço? Amigo do céu, porque temos meninos aqui também, né? Amigo do céu, estou aqui, já peguei um autista já de cara, e agora? O menino é isso, e agora? Calma, calma o seu coração, vai dar tudo certo, você não está sozinho. Não está sozinho porque a escola, com essa heterogeneidade toda, ela garante o acesso a todos. E por trás dela tem toda uma equipe. Você não está sozinho. Não vai para uma escola achando que essa responsabilidade é somente sua. Eu falo com propriedade para vocês. Eu brinco que eu sou privilegiada. Eu já estou há 15 anos na mesma escola. Eu brinco que nem todo mundo. Mas por quê? Acaba dando certo a escolha. Então, assim, eu já me acostumei com essa escola. Então, estando há 15 anos com a escola, eu consigo fazer um trabalho mais próximo. Depois eu vou estar enviando esse momento de hoje aqui lá para a escola, né? E já falo aqui, a diretora da minha escola, diretora Jacinta, vou até citar o nome dela aqui, a diretora Jacinta, é uma bênção. É uma diretora que realmente se envolve com a inclusão. Não é somente a diretora, não. É uma diretora preocupada com a inclusão. E isso faz toda a diferença na escola. As pedagogas, mas uns amores. Não medem esforços para a gente trabalhar junto em prol aos alunos que a gente atende. E a gente não para, é avaliando o aluno, é fazendo isso, fazendo aquilo, corre daqui, corre dali. Então, assim, é uma rotina gostosa, que no final do dia a gente fala, meu Deus! O trabalho, gente, deixar claro que o trabalho que eu faço hoje é como PAEE, ok? Professora de apoio da educação especial. Então, eu fico na sala de aula às 20 horas, sentadinha do lado do aluno ali, fazendo uma intermediação entre os conteúdos que o professor fala ali, que ele está ministrando, e as aulas ali, o atendimento do aluno. Eu não fico dando aula exclusivamente para o aluno, não, eu faço uma intermediação, certo? Eu sou aquela que fica no meio, né? Facilitando para o aluno a compreensão. Logo que ele não foca, logo que muitas vezes ele está agitado, com todos esses aspectos autísticos aí que vocês já viram até agora. Leis que amparam as pessoas com necessidades especiais. Caríssimos, vocês têm que ter em mente o seguinte, quando vir alguém e falar assim, eu não gosto da educação especial. Tem, não tem? Fala a verdade, tem, né? Eu não gosto da educação especial. Eu não levo o menor jeito, eu não sei lidar. Por isso que eu não fui fazer magistério. Por isso que eu não quero ser professor. Vocês já ouviram isso? É uma fala muito recorrente. Não sou professora, não tenho obrigação de gostar, não sei lidar, não quero. Ou seja, cadê a sua responsabilidade como ser humano? Cadê a sua empatia? Então, não fiquem preocupados, porque se alguém falar isso, vocês têm argumentos. Sabe que leis são essas? Vou falar umas 4 para vocês. Vamos começar lá pela maior, vou facilitar, tá? A Carta Magna. A Constituição. Depois da Constituição, nós temos quem? A LDB, vocês já ouviram falar. Então, já argumentem, meus queridos, já argumentem, para ver que vocês não estão falando bobagem, que vocês não estão com papo só de professora, estão com papo de cidadãos, de pessoas que estão informadas, de pessoas que estão aí fazendo o seu papel social, cumprindo o seu papel social. Nós temos a Constituição, nós temos a LDB, nós temos os documentos que falam das políticas de educação inclusivas, e nós temos também um documento que ele é mais assim, digamos para vocês, eu digo para vocês, é um documento que a gente chama de normativa. Essas normativas geralmente são alguns documentos que vêm depois das leis, conforme as coisas mudam
E a Secretaria de Estado de Educação sente a necessidade de colocar. Então, mas se a gente ficar nesses 4, na Constituição, na LDB, nas políticas de inclusão e na normativa, que é a última que veio agora, que é de 2016, que fala do TEA, que o Diogo deve ter falado ontem, vocês já estão bem argumentados. Mas alguém falou alguma coisa, já fala da Constituição, que vocês, ó, já acaba ali a conversa. Está na lei. Não sou eu que estou inventando. Ela já existe, está lá. O aluno chega na escola, tá lá, vamos voltar ao caso da colega, vai ter que começar a introduzir a escrita. E daí, como que vai fazer? Precisa escrever, mas o aluno autista não para quieto, não foca no que está sendo passado ali no quadro, não tem a coordenação motora razoável do jeito, não tem o pré-requisito da coordenação motora para começar a traçar as letras. E você, professora, que está ali, agora eu vou tirar você, tá? Para não ficar falando que você, né? Vou tirar você. E o professor que está ali não conhece os níveis da escrita, nunca nem ouviu falar. Quando estava cursando, não deu bola. Falou assim, vou aprender isso não. Quero saber desses níveis da escrita não. Silábico, pré-silábico, o que é isso? Não. Silábico alfabético? Não. O que é isso? Não. Hipótese de escrita? Não quero nem saber. Depois eu vejo. Gente, super importante. Deem valor quando os professores de vocês falarem sobre isso. Que vai chegar um momento aqui que eu vou mostrar para vocês que se o professor não tiver clareza disso, o trabalho vai ficar mais difícil. Então é importante compartilhar esse tipo de informação com vocês, por quê? Os níveis da escrita são muito necessários. Vamos voltar lá, vamos nos reportar. Começam com as hipóteses. Vocês já viram isso no curso? Vamos retomar então. Começam com as hipóteses, depois vocês vão lá para o pré-silábico, para o pré-silábico, depois o silábico alfabético. Até que ele vai chegar num ponto que ele está 100%. Lógico, 100% seria um exagero, porque até nós temos às vezes, né, durante a nossa leitura, depois de muito tempo a gente pode dizer que tem o domínio 100% da leitura, mas para a criança, para o aluno, isso é um trabalho que tem que ser construído. Ele é aos poucos, o domínio da escrita ele é aos poucos. Vou além, vamos sair um pouco daí, já identificou a escrita do aluno, já entendeu, né, o que precisa para bater o olho e falar, ele está aqui, ó, ele está com hipótese de escrita agora, está querendo escrever, está fazendo uns desenhos, mas está colocando um zazinho aqui no meio, não é assim? Nossa, olha aqui, ele misturou desenho com B, nossa, tem um C aqui, é por aí. Você como professor tem que saber identificar. Só que a prática vai te ensinar isso, tá? Mas se você já tiver visto, vai ficar mais fácil você associar a sua teoria do curso de formação com a sua prática já como docente. Tenham em mente isso, a gente precisa da teoria, porque vai fazer relatório, tem que falar da teoria. Trabalha muito bem, mas eu preciso da teoria para embasar para ter embasamento durante os relatórios. E aluno, gente, escola requer relatório, viu? É relatório para tudo, né? A parte burocrática, ela requer muito tempo da nossa parte. Pensa que esse aluno que tem autismo, chega lá na escola, você preparou uma atividade linda lá para passar para os seus alunos. Vamos lá, abram seus cadernos. Peguem o lápis. Senta direito. Primeiro de tudo, né? Senta direito. Vamos lá, criança. Ou seja, você segue todos os passos tentando trazer a atenção deles para você conseguir fazer que eles copiem alguma coisa. Não é assim? Alguém que já fez estágio, né? Imagino que tenham turmas que já estão mais avançadas, já participaram de estágio de observação. Já tem? Já fizeram isso? Então, quando vocês observaram isso, que a professora, ela destina uma parte do tempo dela como docente para conseguir fazer o aluno parar. É como se eu fizesse assim, ó. Eu estou aqui hoje, eu fico muda, séria, olhando, esperando ficar em silêncio e olhar para mim para eu poder começar. Vocês já viram essa cena? É comum, né, na escola, entre professor e aluno, é bem comum. E não está errada. Porque para prestar atenção, eu tenho que querer prestar atenção. Se eu não querer prestar atenção, eu não vou ter essa atenção. Eu vou ficar extremamente fora do foco ali do que precisa ser feito. Para a criança autista, isso aí não é nada fácil.
Você acha que uma criança autista, com todos aqueles movimentos, com aquelas descargas que ele tem no cérebro, com aquelas informações que ele recebe, que está todo desorganizado. E vamos pensar que não é um aluno com grau de autismo leve, um grau de autismo moderado. Vamos pensar que esse aluno chega extremamente agitado, não foca e não tem ainda um professor para ficar com ele. E mesmo que tenha, é primeira série. Ainda não está totalmente ambientado com a escola, porque fazem essa transição. Não tem hoje, a não ser na particular, mas não tem essa transição. Muito difícil ter. Mesmo quando tem, né, temos algumas escolas, alguns CMEs que fazem essa transição, né, os prédios são próximos, mas mesmo assim são espaços diferentes. Então, não é porque hoje eu sou o 5º ano, eu estou com essa professora, ano que vem, eu vou para o 6º ano, eu vou... Não, prédios diferentes, professoras diferentes, profissionais diferentes, rotinas diferentes. Imagina como que está a cabeça desse aluno. Como que ele vai conseguir seguir todos esses passos como os demais? É difícil, gente, é difícil. Nós, como professores, temos que facilitar isso para ele. Por que que eu tenho que ser... esperto, tem que estar atenta, tem que estar esperta a essas questões. Por quê? Se eu não estiver atento, eu vou ter um outro problema. Eu vou ter a consequência dele não estar gostando, dele não estar participando, vou ter a consequência da agitação, do descontentamento. E daí o negócio vai desandar. Os comportamentos inadequados vão aparecer. Quando a gente fala da força muscular ali, só para a gente já passar para outro, eu falo porque ele tem que ter um controle quando ele segura. Tentem fazer vocês agora, façam comigo, vamos lá, vamos todo mundo. Vamos imaginar que nós somos alunos, vamos tentar fazer uma coisa bem simples, mas vamos nos colocarmos no lugar do autista. Eu paro, eu fico numa posição certa que a professora pede, mas né, tá difícil, porque eu sou inquieto, eu sou agitado. Eu tenho que olhar para o quadro, tá? Eu tenho que pegar o meu lápis, copiar, voltar, concluir a palavra que eu estou copiando. Isso já requer uma força, um domínio ali, uma motricidade que eu tenho que arrumar para segurar esse lápis. Né? Tem que me organizar o espaço, linha grande, linha pequena, parágrafo, letra manuscrita, letra caixa alta. E para ajudar, ainda exigem que eu faça a letra manuscrita. Cheguei num ponto que eu queria falar, já não estou antecipando. Exigem letra manuscrita, redondinha, perfeita, ainda se bobear, ainda dá um caderno de caligrafia. Para o autista. Pasmem. Eu estou falando isso para vocês como uma professora. Tá? Estou falando isso para vocês como uma professora contando, dividindo com vocês a minha experiência. Que sirva de reflexão. Para a minha experiência, esses pontos não foram positivos, pela essa vivência toda que eu falei aí com vocês, dos anos anteriores. Mas, se alguém teve sucesso, teve êxito, parabéns. Cada um é sujeito da sua prática, cada um é sujeito da sua história. Para minha realidade, como professora docente da educação especial, não funciona. Por quê? Muitas vezes esse aluno com autismo, ele tem o quê? Qual que é o nosso encontro hoje aqui também, que é para falar sobre o quê? Eu incluí o autismo aqui no meio, mas é para falar sobre o quê? TDAH. Junta as duas coisas. E vamos ensinar a letra manuscrita para essas crianças? Reflitam. Lá na prática docente de vocês futuramente, vocês tirem as suas conclusões. E se conseguirem bons resultados, parabéns, eu vou tirar o meu chapéu. Continuando. Pontos importantes. Tudo isso que eu falei agora. Posicionar corretamente, né, o corpo, o tônus muscular. Já tá, ó, a gente já exige que fiquem todos enfileirados, né? Ó o Piaget aí. Errado está? Não, não está. Não estou criticando. Eu também gosto dessa organização. Eu gosto da organização. Eu, como professora, né, compartilhando aqui a minha prática com vocês, podem ter certeza que eu gosto da organização. Eu gosto da rotina. Eu gosto de inserir o meu aluno num mundo que já existe.
Eu gosto de inserir meu aluno naquela sala de aula onde conversam, onde correm, onde que bagunçam. Eu gosto. Por quê? Porque eu tenho que facilitar a vida dele. O mundo não vai mudar. O que a gente pode fazer é fazer algumas adaptações. Mas eu não posso mudar o mundo por causa disso. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que levá-lo a se adaptar da melhor maneira possível. E nós sabemos que tudo aquilo que é organizado, que é certinho, que tem um silêncio, que tem essa atenção, que tem uma postura, que tem todo um ritual, que tem todo um jeito. Olha que lindo olhando para vocês, a gente já bate o olho, já sabe, futuros professores, olha, eu adoro. Jaleca, essa postura. Quando eu era professora de formação de docentes também, eu falava que tinha que ser tudo assim, eu gostava. E é muito bom isso. Então, tudo isso faz parte dessa organização, faz parte dessa rotina, e professor de aluno especial tem que ter rotina. Vai com seu jaleco na sala, chegou hoje, vou pegar você de novo. Chegou na sua sala de aula, o aluno te conheceu no primeiro dia, tô com esse jaleco. O aluno conheceu você com a tua bolsa, que você chega todos os dias, tem todo aquele ritual e coloca ali em cima da mesa, ou com a sua bolsa, você se maquia ou não, você prende o cabelo de tal forma, você gosta de usar sapatos, né, afins. Enfim, o aluno tem toda essa visão em mente. Os que não têm laudo têm, imagina o autista, né? Rotina. Chegou, olá, boa tarde. Rotina. No outro dia chegou. O aluno vai estranhar, gente. Então, tenham rotina, tenham organização. Isso é bom para todos. E se todos tiverem isso, quem vai ser beneficiado é o autista, que vai estar em meio a pessoas que estão ali prestando atenção, e ele vai aprender, porque também com modelos. A gente fala que é modelação, ele vai olhar, né? Vai ser um reforço positivo para ele isso daí. Todo mundo está assim, eu também quero ser. Ou pelo menos ele vai tentar ser. E olha só, parece que é fácil, mas não é. Na prática não é, mas a gente não pode desistir, tá? Olha alguns tipos de escrita. Esse caso aqui, ó, são todos alunos do colégio onde eu trabalho, tá? Eu fiz uma parceria com as professoras, com as minhas colegas de trabalho, que são as professoras de sala de recurso, porque assim, ó, só para vocês entenderem, parece uma coisa tão distante da realidade de vocês, essa configuração, essa organização que acontece dentro da escola, mas para a gente que já está há anos, é uma coisa comum. Então, dentro da escola eu faço o meu trabalho, como PAEE, que fico ali no turno da tarde com um aluno, e no turno da manhã, esse mesmo aluno que eu atendo, ele vai fazer sala de recursos, como tem no município também, né? Mudam as formas ali, mas a organização, o nome é o mesmo, tá? É sala de recursos. Então, ele vai ter ali atividades diferenciadas que vão complementar aquilo que ele não conseguiu fazer à tarde, certo? Com os professores regentes e com a PAEE, que seria eu no caso. Por que eu coloquei esses 3 exemplos aqui para vocês? Vocês percebem... acho que não dá para dar um zoom. Mas aqui, ó, nós temos, na escrita 1, nós temos lá uma letra manuscrita. Na escrita 2, nós já temos uma letra caixa alta. E na 3, uma letra caixa alta também. Mas aqui, foi possível observar o avanço. Lembra da minha fala agora há pouco, quando eu falei da manuscrita? Quando chegou para nós, no início do ano, era daquele jeito ali, ó. Não tinha a consciência fonética, tinha lá alguns erros de ortografia, mas não conseguia ter uma escrita legível. Não conseguia. Mas nós descobrimos que, anteriormente, em algum momento, alguém pediu para ele, vamos fazer letra manuscrita. Hoje ele está escrevendo assim, como na 3, né? Não ficou tão nítido ali, mas dá para ver que está bem legível. Isso facilita o trabalho do professor, facilita a avaliação dos professores regentes. Para a autoestima dele faz muito bem. Sabe por que eu digo isso para vocês? Eu brinco que tem coisas que... eu falo que nada é coincidência. Como eu sou cristã, eu acredito que são coisas de Deus e coisas que tem que passar. Tem que passar e acontece assim, para servir de exemplo para a gente refletir. Ontem, conversando com a minha diretora antes de sair,
de vir para cá, né, avisando, olha, amanhã eu vou estar lá na palestra e tal. Falei, no momento eu citei essa parte aqui. Minha diretora falou, Lene, você acredita que, citou o nome de um aluno, né, especial, falou, você acredita que o aluno tal está sofrendo bullying onde ele mora? Eu falei, não acredito. Por quê? Porque a mãe está muito preocupada, olha a situação, os amiguinhos chamam para descer, para brincar, N brincadeiras, mas quando é de stop, chora, tranca no quarto, não quer saber, fica triste, não vai, mas não fala por que não quer descer. Daí a mãe tenta ver e fala, nossa, mas o que eles estão brincando lá, tão bonitinhos com os caderninhos lá embaixo, mas por que esse menino não quer descer, né? Vamos imaginar por quê? É aluno novo na escola, tá? Não tem atendimento, não tem laudo fechado, não tem diagnóstico fechado ainda, mas existe todo um estudo, tá? Então ele não é aluno ainda oficialmente. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Descobrimos que o aluno não desce por causa da letra. Não quer brincar com os amiguinhos por causa da letra. Todo mundo que desce com o seu... Só empresta. Obrigada, querida. Todo mundo que desce com o seu caderninho para fazer a brincadeira de stop, vai chegar lá, vai brincar, mas vai usar qual letra? Obrigada, querida. Obrigada. Vai usar qual letra? Crianças de 7, 8 anos, geralmente eles usam qual letra? E depois, crianças de 9, 10 anos? Eu estou falando para vocês de uma criança de 12. Obrigada, querida. Uma criança de 11 para 12. Qual letra que vocês acham que ele usa? Cursiva. Se ele não usasse essa letra manuscrita, o que ia acontecer? Os amigos vão fazer o que com ele? Você acha que ele se sente bem sabendo, ó, vamos pontuar aqui, sabendo que é um aluno que está ainda em estudo o caso dele, certo? Mas já tem alguns indícios. Não consegue fazer uma letra cursiva, a letra manuscrita. Os amigos todos fazem, então está se sentindo como? Discriminado, está se sentindo mal. Os amigos, com certeza, em algum momento já tiraram um sarro dessa letra. Escreve direito. Nossa, mas que letra feia. Por que você faz essa letra de criança? Vocês percebem? Através de uma simples brincadeira, como que a gente consegue, entre aspas, eliminar o outro? Como que a gente consegue eliminar, como que a gente consegue, não vou usar o termo matar, que é muito pesado, eu não gosto dessa palavra, mas como que a gente consegue frustrar o outro? Com pequenas atitudes, pequenos gestos? E esse aluno não desce para brincar. Lembrando que esse caso anterior ainda está em estudo de caso, tá? Escrita 1 e escrita 2. É gritante a diferença, né? Olha lá. Agora eu pergunto para vocês, futuros professores, eu vou ficar insistindo nessa tecla com o autismo, quando vocês estiverem lá na prática de vocês, vamos fazer letra cursiva, vamos fazer letra manuscrita, vamos, porque caixa alta, vamos? Não. Falo isso para vocês refletirem. Isso aqui, eu falo que isso aqui é uma troca de experiências, né? É uma troca de experiências aí, que já tive sentadinha aí do outro lado também, eu tinha minhas expectativas, tinha as minhas ansiedades em relação, e hoje eu estou compartilhando a minha prática. Se alguém conseguir fazer diferente, volta a falar, parabéns. Esse aqui, por que eu coloquei somente escrita 1? Por que será que eu coloquei escrita 1? Letra bonita? Sim. Estável? Constante, mesmo tamanho. Eu falo que algumas letras de alguns autistas parecem aqueles encefalogramas, aqueles eletrocardiogramas, né? Que eles têm os picos, conforme as descargas dos pensamentos vêm com mais intensidade, dá aqueles picos, né? Esse aqui, olha lá, tá tudo certo? E é de autista. Já vou retomar essas duas escritas com vocês. Mais um, vamos ver. E essa aqui? Escrita 1 e 2. É que esse aqui, na verdade, tá bonito também, tá? Tá bonito os dois. É que ali tá mais distante. E ali
foi ditado. Quando copia, a tendência a ficar uma escrita mais correta, mais clara, com uma letra mais apresentável segundo os padrões formais, é maior. Quando é ditado, a gente tem essa discrepância aí. Não vai sair tão 100% quanto quando se está copiando, certo? Mas é do mesmo aluno. Escrita 1. Tá grande, tá em caixa alta, tá legível, tudo certo? Certo, tá apresentável. Dá para ler? Dá. Por que eu apresentei esses tipos de escrita para vocês? Gente, aquela que eu coloquei 1, 2 e 3, aluno tem TDAH. Esse que eu coloquei somente 1, somente autismo. Aqueles lá que tinha 1 e 2, que tinha essa transição de um tipo de escrita para outra, ele também tinha autismo com TDAH. Esses que desde o começo, lá nas séries iniciais, não tem nenhuma dificuldade de comportamento mais acentuado, eles podem sim fazer a letra cursiva, a letra manuscrita. Eles podem. Não tem problema nenhum. Não é uma regra, vocês entendem? Não é uma regra. Agora, quando o aluno tem TDAH, facilitem a vida dele. Por que eu falo para vocês facilitarem? Quando ele for fazer um vestibular, vai poder usar a letra caixa alta? Vai poder. For uma letra legível, bonita, certinha, não tiver erros de concordância, saber escrever sem problemas nenhum. Quando vai fazer uma prova lá objetiva, vai marcar X, vai pintar bolinha, fazer o gabarito, está influenciando alguma coisa a letra, tirando a redação? Não. Quando ele for trabalhar hoje, vamos pensar que uns 90%, a não ser que ele vai ser contratado para escrever em convite de casamento, que a gente sabe que daí não vai ser um perfil, né? A pessoa não vai se sujeitar a isso. Mas, fora isso daí, se ele for trabalhar em qualquer outro lugar, a gente tem o recurso o quê? Recurso tecnológico. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Certo? E é isso que eu gostaria de ver, que vocês prestassem atenção. Então, atentem-se. Quando vocês estiverem atendendo seus futuros alunos, atentem-se a isso. Vejam, investiguem, informem-se, tenham certeza se é preciso mesmo passar por todo esse processo, ou vocês podem encurtar esse processo da escrita, focando apenas em um tipo de escrita. Mais para frente, quando ele tiver mais maturidade, tiver tratamento em dia, já for mais maduro, tiver com controle do seu tônus muscular, da sua motricidade e tudo mais, por que não? Se ele quiser, ele pode fazer uma letra manuscrita, sem problema nenhum. O que eu, como professora, tenho que fazer no meu trabalho? Pensando o seguinte, eu estou lá na escola fazendo o meu trabalho, mas eu não sou professora regente. Os conteúdos já estão todos pré-estabelecidos. Sou aquela professora que fica do lado, sentada ali do lado dele. Eu não tenho essa autonomia de ir lá e mudar. Professora, hoje nós vamos falar sobre parceria com professores regentes. Não, professora, hoje não, ele está muito agitado. Vamos mudar. Não existe isso. Cada regente, o nome já fala, é regente. Ele é o responsável ali pela turma. Eu faço um trabalho colaborativo. Se algum dia vocês lá na frente ocuparem essa função de PAEE, o trabalho de vocês é colaborativo. Vocês precisam ter essa parceria com o professor regente para o trabalho de vocês acontecer. Se não for assim, o aluno vai ficar solto. Por quê? Por mais que o professor adapte, por mais que o professor faça coisas diferentes, o aluno precisa dessa atenção mais próxima. Ele precisa dessa sua intervenção mais próxima. Senão você não consegue trabalhar e o aluno vai desencadear comportamentos inadequados em sala de aula. Rotina, gente, rotina. Além da parceria com a família, com a escola, com a sala de recursos que eu citei, com minhas colegas que estão lá, vou até falar o nome delas, a Dani, a Maria Helena, a Geisiane, a Fernanda, minhas queridas professoras lá do colégio onde eu trabalho, que estão também fazendo um trabalho muito bacana, cada uma no seu programa de atendimento. Umas como PAEE, Valéria também como PAC, outra com sala de recursos, mas todo mundo se completa. Isso é muito gostoso,
Porque na escola a gente precisa ter esse bom relacionamento com as pessoas. A escola é a nossa segunda casa. Tenham isso em mente. Quando vocês estiverem trabalhando, agora é só estudo. Não é diferente também. Tem que ter bom relacionamento. Mas quando vocês forem trabalhar e ter a prática de vocês, tenham um bom relacionamento com todas essas pessoas, todas essas instâncias aqui. Desde saber falar com um profissional da saúde, uma boa relação com a família. Isso facilita o trabalho, gente. E como? Porque você vai ter mais pessoas junto com vocês. Certo? Vocês eliminam um problema, que é a falta de empatia. Rotina, cai naquilo que eu falei anteriormente, lá, alguns minutos atrás. Chegar na sala, ser constante. O aluno autista ama isso, ama a rotina. Eles amam, eles não gostam, eles amam rotina e não gostam da quebra da rotina, não gostam. Então, tá aí uma outra questão também. Prevalecendo essa rotina, o seu trabalho com certeza terá mais êxito. Vai ficar muito mais fácil para o aluno aprender. E facilita o seu trabalho também, como profissional. E os outros também, alunos, vão se beneficiar disso. Então, ó, já desde cedo, desde muito cedo, tenham em mente qual o perfil de professor que vocês vão seguir. É gostoso quando a gente faz o curso técnico de formação de docentes, por quê? Lá na frente, quando vocês tiverem a prática de vocês, tiverem a sala de vocês, ai, gente, é muito legal. Vocês vão lembrar de todos os professores que passaram pela vila de vocês, e vocês vão pegar um pedacinho desse, um pedacinho daquele, um outro pedacinho desse, e vocês vão se mesclar, vão se moldar, que vai ser um jeito único. Então isso é bacana. Vocês se espelharem, olharem como que eles fazem, aquilo que vocês gostam. E é claro, aquilo que vocês não gostam, falam, não, isso aí não é pra mim, eu não vou ser assim, já descarta, vai para outro. Se espelhe em outro. Né? Então isso é muito legal, mas lá na frente eu gostaria que um dia vocês refletissem sobre isso também. E incentivar o aluno, enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, incentivar o aluno. Você é capaz, vamos prestar atenção. Ele quer falar, agora não, espera um pouquinho, agora não, espera. Depois, faz combinados com ele. Eles amam combinados, mas depois cumpra. Certo? Aluno autista ama combinados, porém tem que cumprir depois. Portanto, pensem no que vocês falarão para depois conseguir cumprir. Porque se não cumprir, é complicado, a frustração é bem grande. Agora nós vamos fazer um quiz sobre autismo e TDAH. Vamos lá. Tem umas coisinhas coloridas circulando por aí, vamos achar aqui. Tem umas coisinhas coloridas. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês forem, olha só, sempre que vocês forem em uma escola, vocês já estão na parte do estágio, né? Então, todo mundo, né? Já faz. Sempre que vocês forem a uma escola, é legal se vocês tiverem a oportunidade de conversar com as pedagogas, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com os professores, obtenham o número máximo de informações sobre os alunos. Por quê? Olha só que interessante isso. Cada escola, todas as escolas têm autista, gente, todas. Tem aluno com autista, com TDAH, toda escola tem. Mas eles são diferentes. E essa diferença que enriquece, né, os conhecimentos de vocês. É essa diferença que vai fazer vocês depois terem mais êxito na prática. Certo? Então aproveitem ao máximo, quem está no último ano, aproveita ao máximo seus professores, né, que depois vocês vão sentir saudades. Aproveitem ao máximo esse tempo de direção, né, de estágio na escola, que é muito bom. Sempre vai agregar conhecimento e vai ser muito legal mesmo. Essa atividade que eu vou propor agora para vocês é uma atividade assim, ó. Pode ser usada aqui, né? Podia usar o computador, eu falar bem a verdade para vocês, tinha até pensado diferente para a gente usar um QR Code. Mas eu falei, não, vamos pensar assim que o coloridinho, vamos pensar que estamos pensando em atendimentos a futuros alunos autistas, futuros professores que estarão atendendo futuros alunos com autismo. O colorido, o visual, tudo isso influencia na aprendizagem. O aluno gosta disso.
Vocês já viram que eles gostam. E todo mundo que está aqui não vai já se formar, já vai pegar aluno, né, adulto para dar aula. Certo? Vai começar com crianças. E esse começar com crianças, tem que ter em mente que criança gosta disso tudo, que é colorido, que é lúdico, que é interessante. O visual conta muito nessa fase de desenvolvimento deles. Então, olha só, sempre tem em mente chamar a atenção do aluno. Outra dica também, na sala de aula, quando vocês estiverem na sala de aula, chamem o aluno pelo nome. Vocês já não fazem aquilo de vou pegar aquele mais agitadinho, nossa, ele não para quieto, ela é muito agitada. Ó, já observei que ela é muito agitada lá enquanto eu fazia a observação, vou colocar ela como minha ajudante. Quem já usou essa estratégia? É muito comum, né? Usar o mais inquieto, mais agitado como o ajudante. Gente, com o autista também funciona. Com o autista também funciona, eles amam se sentirem úteis. E outra coisa, os coleguinhas de sala vão perceber que ele é capaz de ajudar, que ele é capaz de participar do jeitinho dele ali, contribuindo com a turma. Isso é muito legal. Então vamos lá, vamos começar. Já pode começar? Não? Quase? Vamos combinar o seguinte. Ó, fazendo de conta que a gente... Podem levar essa atividade depois para os futuros alunos de vocês. O azul vai ser o 1, o amarelo vai ser o 2 e o vermelho vai ser o 3. Precisa repetir? Vamos lá, vamos lá. O azul vai ser o 1, o amarelo... Vamos lá. Azul, 1. Cadê o 1? Cadê o 1? Cadê o 1? Ai, que lindo. Amarelo, 2. Ai, não tem ainda, o amarelo não chegou aqui. Calma que o amarelo já chega. E o vermelho, 3. Também não tem ainda. Mais um pouquinho. Meus queridos, enquanto nós arrumamos esses materiaizinhos aí, bem simples, porém, cumpre uma função, que é identificar, fazer o aluno interagir. Se quiser trabalhar a cor, também já pode. Atenção, percepção. Nossa, N coisas dá para trabalhar com esses materiaizinhos coloridos, certo? Que quando é magistério, quando nós fazemos magistério, a nossa vida é colorida. A nossa vida é cheia de cartolina, a nossa vida é cheia de florzinha, a nossa vida é cheia de palitinho para contar, para colorir. E enquanto a gente termina de ver essa parte aí dos materiais, vou contar uma história 2 para vocês. Vamos ouvir mais uma história? Vamos lá! Que bonitinhos, falaram como os alunos. Vamos ouvir mais uma história? Sim! Aí sim, a professora gosta disso, de interação. Vamos lá. Vou contar para vocês agora, depois a gente retoma nos quizzes, tá? Vou contar para vocês uma história real, história da vida real também. Essa história começa lá no ano de 2011. O ano é 2011. A mãe
de um aluno com autismo contando. Essa mãe se chama Andreia. No início da gestação, foi tudo bem. Da metade para o final do ano, do final da gravidez, tive descolamento de placenta e fiquei de repouso absoluto, com todos os cuidados. Tive que tomar até hormônio. Dia 4 de fevereiro de 2011, nasceu o meu menino. Para minha surpresa, nasceu com taquipneia, uma dificuldade respiratória que, se não fosse tratada, poderia levá-lo a óbito. Ficou internado e durante quase 2 meses teve atendimento no hospital. Com o passar do tempo, foi se recuperando. Devido a esse problema também, a dificuldade de respiração continuava cada vez maior. E como se não bastasse, também estava com atraso na fala. Só fui conseguir entender o que ele falava a partir de uns 3 anos. Esse processo dele beber no hospital até os 3 anos foi muito difícil. Não se desenvolvia como as outras crianças. Com o passar do tempo, as coisas começaram a melhorar. A respiração dava muito trabalho. Ficava noites e noites ao lado dele, esperando ela amenizar. Ele voltar a respirar normalmente. Nisso, ele já tinha 3 anos. Nessa época, eu havia conversado com algumas pessoas e as pessoas me falavam: nossa, como ele está atrasadinho em relação às outras crianças. Será que ele não tem autismo? E eu me recusava a aceitar. Só foi aos 3 anos e meio que realmente, de tantas pessoas que conviviam comigo, me falarem que ele poderia ter autismo, que veio o diagnóstico, pois levei-o ao médico. Atrasou para sair da fralda, atrasou para falar, atrasou para andar. Após os 3 anos e meio, foi matriculado na PAI e ficou lá por 8 anos. Fez TO, fez fono, fez fisioterapia e o autismo realmente estava ali presente. E foi cada vez mais ficando difícil para eu aceitar. No começo eu não queria acreditar. Eu, como mãe, me negava. Já tinha 4 filhos, como assim ter um 5º filho com autismo? E de tantas pessoas falarem, eu comecei a pensar: meu Deus, dessa vez é comigo. Parece que é uma coisa tão distante, mas dessa vez é comigo. E daí aconteceu a fase do luto. Me fechei, me tornei uma pessoa introspectiva, porque eu não queria aceitar. Mas, como sou uma pessoa muito espiritualizada, hoje eu sei que precisava passar por isso. O amor pelo meu filho me ensinou. Passei dessa fase do luto, consegui driblar esses problemas, arregacei as mangas e fui à luta, como faço até hoje. Eu levei ele em todos os tratamentos, não medi esforços, lutei contra o tempo, tudo para amenizar suas dificuldades. Tempo, quando se fala em autismo, é precioso. Tem que ser levado e usado a nosso favor. Quando ele entrou na escola, no 6º ano, passado toda essa fase difícil, veio de novo a minha preocupação. Estava eu, uma mãe de autista, sozinha, dessa vez agora já com 6 filhos, porque eu tive um depois dele, e sozinha, sem a figura paterna. Enfrentei a sociedade, aliás, enfrento até os dias de hoje, mas sempre cuidei do meu filho e cuido até hoje em dobro, pois tenho que fazer o papel de pai. Sempre procuro me informar sobre o autismo, como posso melhorar como mãe. Agradeço a Deus por ter um filho como o meu. Se eu não conhecesse sobre o autismo, como ia lutar em favor dele? E como mãe, sempre tenho
que ser a melhor, pois é a que ele tem. Quem tem um filho autista tem que ter em mente que é para sempre, que tem que ser guerreira. Nessa fase, que ele já estava maiorzinho, os avós foram muito importantes para ele, pois ele via no meu pai a figura paterna. E a perda da minha mãe foi muito difícil para ele, o primeiro luto. Ele sempre gostou de brincar e é um filho muito gracioso e amado. Quando eu perguntei para ela o que significava o filho dela para ela, olha o que ela respondeu. Ai, que pergunta linda, professora Lene. Sempre quis, eu até me emociono, sempre quis que alguém me fizesse essa pergunta. Hoje eu entendo, tive que ter mais filhos para entender. Quando meu filho nasceu, eu me senti mãe de verdade. Parece que antes eu era uma mãe invisível, eu era comum. Parece que eu era só mais uma. Hoje não, hoje eu sei que eu sou uma mãe forte que tem um filho autista. Me sinto forte como nunca senti antes na minha vida. E eu, professora Lene, me emociono em falar, porque ele é tudo para mim. Me fez enxergar o mundo com outros olhos. E eu me torno uma pessoa melhor a cada dia. E hoje eu posso dizer que ele é o meu tudo, é para ele que eu vivo, é para ele que eu existo, e peço a Deus que me dê sempre saúde para poder estar ao lado dele em tudo que ele precisar. Gente, quando eu falo para vocês de ter que envolver a família, é isso. A gente tem que ter esses dados, essas informações para ajudar um pouco no nosso trabalho. São informações extremamente pertinentes, né? E a essas mães, tanto a mãe da história 1, a Marralha, quanto a mãe da história 2, a Andréia, todo o meu respeito, o nosso respeito e a nossa... Elas são, olha, pares. Vamos agora então para os nossos quiz? Podemos começar então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo, professora, lembrar de um, que cor que é? Ai, é verdade, professora, é verdade. Já, você... O que cor que é, gente? Azul. O amarelo, que cor que é? Que cor... Opa, calma lá. O azul é o quê? Ficou bem melhor, né? O 2 é o quê? Amarelo. O vermelho é o quê? Verde. Tá bom. Quis inverter para ver se vocês estavam prestando atenção. Vamos lá, meus anjos. Que tipo de transtorno é o autismo? 1, 2 ou 3? 1, transtorno mental, transtorno de desenvolvimento, transtorno generalizado com ansiedade? 1, 2 ou 3? Vamos lá, vamos checar, Júlia. Será que é, Júlia? Será que é o 2 mesmo, Júlia? Vamos ver? Aê, parabéns. Ok, vamos lá. Mais uma. Como que o autismo pode ser tratado? Com medicação, com terapia comportamental? A e B estão corretas? 1, 2 ou 3? Azul, vermelho, amarelo? Vamos lá. Aí, vocês estão bem. Em quem o autismo é mais comum? 1 meninos, 2 meninas, 3? Ainda não temos dados atuais sobre o assunto, ainda está em estudo. Azul, vermelho, amarelo? 1, 2 ou 3? Olha, tá bem... Gostei, tá bem diversificado. Olha isso. Vamos lá, Júlia, qual será? Meninos. Pessoal, só para esclarecer, a proporção é uma para cada 4, tá? 1 para cada 4. Tem mais meninos, tá? Quem pode diagnosticar uma criança, um aluno com autismo? Professor, equipe pedagógica, eu posso fazer um relatório já? Psiquiatras e neurologistas? Sim. Ou os fonoaudiólogos e os pedagogos da escola também podem fazer? Não. Vamos ver? Vamos checar? Mais uma. O que é o TDAH?
É um transtorno do espectro autista? É um transtorno bipolar? Um transtorno neurobiológico de causas genéticas? Muito bem. Será que vocês acertaram? Vamos lá. Vamos checar a resposta. Qual será, Júlia? Vamos ver. Já passou lá? Eu nem vi. Pessoal, deixa eu só falar uma coisinha sobre isso aí. Muitas vezes as características são bem parecidas, tá? Quando a gente fala do autismo, alguns aspectos comportamentais. O que vai modificar, o que vai diferenciar é que altas habilidades não tem foco de interesse. TDAH não tem foco de interesse, tá? Não tem aqueles movimentos estereotipados, não fica andando de pontinhas de pés, não fica fazendo assim com as mãos, certo? Então, bem atentos a esses aspectos, que muitas vezes na infância, lá antes dos 3 anos, é possível às vezes haver uma confusão, por isso que os médicos nem sempre já dão o diagnóstico tão cedo, tá? O TDAH é uma doença nova? 1, 2, 3. Vamos lá, Júlia, vamos ver. Não existe. Oi? Não, existem desde 1960. O que não tinha, gente, essa divulgação toda, esses tratamentos multidisciplinares, tá? Mas sempre existiu. Características do TDAH. Foco de interesse? Somente num conteúdo específico? Falta de atenção, inquietação e impulsividade? Somente agressividade? Será? Vamos ver, também acho. Ok. Para fazer o diagnóstico de TDAH, tem que fazer uma ressonância magnética, uma eletroencefalograma? Inteiramente clínico, com base nos sintomas? Ou somente é feito por teste de QI? Todo mundo concorda com o 2? Tem alguém que discorda? Vamos ver? Aí, muito bem, isso mesmo. Por isso que a escola exerce um papel extremamente importante nesse sentido. Para o profissional, para o médico tá atestando, para estar vendo se realmente é um TDAH, precisa dessas informações da escola, certo? Porque ele não está no ambiente escolar, então essas informações são extremamente pertinentes e necessárias. História de vida 2, que a gente já viu. Como estão esses alunos hoje? Os bebês autistas. Agora que a gente está no finalzinho da nossa fala, apresento para vocês o Davi e o Breno. Davi, ó, da minha direita, no vídeo, e Breno da minha esquerda. Então, olha só, por que eu vou falar isso para vocês? Hoje eu estou aqui nesse encontro sobre educação especial, inclusão. Um encontro, um momento único que eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. E olha, não sei se vocês prestaram atenção aí, 18 anos, é isso, professora Regina? 18 anos. Professora Gilma, pedagoga, 18 anos, né? É uma luta, gente, é uma conquista. E olha que legal, 3 dias de formação, 3 dias de troca de experiências, 18 anos falando de educação especial para vocês. Olha que legal. Então, olha, amores, vou falar uma coisinha antes de entrar aqui. Sempre quando vocês forem divulgar imagens, vocês têm que estar pedindo autorização para os pais, é claro. Eu estou hoje aqui, mas a mãe do Breno, a Marralha, e a mãe do Davi, a Andréia, elas me autorizaram. E claro, porque ela sabia que era para falar para vocês, né? Então, por isso, a gente como profissional tem que ter esse cuidado. Vale a dica, ok? Esses lindos, olha só, as fotos deles. O Breno, pequenininho, agora já está bem alto. Quero que vocês observem daqui a pouco uma dele depois. Olha lá, gente, na corrida Mufato, correndo. Aquele bebezinho lá atrás, do começo da história. Olha lá, que lindo. Escrevendo, fazendo prova Paraná. O Davi, outro lindo querido. Ai, tô com saudade deles já. Agora, no finalzinho, eu posso falar. São meus queridos, são meus alunos, meus lindos, que eu atendo com o maior amor do mundo.
E eu sou aquela professora que quem sabe, quem me conhece sabe, eu não meço esforços para ver os meus alunos bem, tá? Eu gosto de me sentir com a sensação de dever cumprido. Olha aí que lindos. Olha que amores. Não são lindos? Como eu coloquei lá, é para eles que eu fiz com o maior carinho. Toda essa fala que eu vou estar encaminhando depois para as mães, verem onde é que foram parar as fotos deles. É por eles que eu faço o meu trabalho. Trabalho de PAEE que só existe no estado do Paraná, amores. Não pense que se vocês mudarem para outro estado, vocês vão conseguir fazer essa função que não tem. É exclusividade do nosso estado do Paraná. Essa parceria com o Núcleo Regional de Educação e de ceder professor para atendê-los, tá? Estamos na frente em relação a isso. E é isso, gente. Eles são uns queridos, uns guerreiros, uns amores. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Gostaria de agradecer vocês pela presença aqui hoje, que tiveram a paciência de me ouvir até agora, mas não acabou não. Eu sei que passou 5 minutinhos, passou só mais 2 minutinhos. Gostaria de me despedir de vocês, deixando uma lembrancinha. Olha, quem tem... Pera lá, aqui na frente, amada, deixa eu pegar o papelzinho. Não, esse aqui, ó, esse papelzinho aqui, peraí. Olha lá. Pensaram que iam sair assim, que eu não ia armar nenhuma coisa com vocês, que ia ser assim, a professora fala. Não, espera aí que tem uma surpresinha. É meu, professora. Será que é dela? Será que é dela? Só vai ser dela. Onde você está sentada, pedagoga? Aqui. Ali? Só vai levar o que tem aqui quem tiver um desse embaixo da cadeira. Achei. E agora? Achou? Legal. Deixa eu segurar pra ele. Ó, confere. Mostra pra eles pra ver que é igual. Achou? Pra você, querida. Só uma lembrancinha. Deus abençoe. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Pode. Obrigada, querida. E depois, no final, acredito que daqui a pouco vocês vão sair para um cafezinho, né? Vai ter uma lembrancinha ali só para adoçar um pouco a vida. A parte, meus queridos, a parte disso, vamos falar sério agora, né? Eu agradeço demais vocês terem tirado esse tempinho para me ouvir. É um prazer poder falar para vocês. Quando eu era do curso de vocês, eu amava. Embora as falas, às vezes, né, a professora vem, nem sempre a gente consegue absorver 100% do que os nossos professores falam, mas no dia a dia, com o passar dos anos, com o passar do tempo, vocês vão adquirindo essa maturidade profissional, que ainda está no forninho. Ter maturidade como estudante, mas terão a maturidade profissional em breve, se Deus quiser. E que muitos de vocês que estão aqui hoje sigam o caminho também da educação especial. E se não se tornarem professores da educação especial, sejam professores regentes das outras disciplinas, porém com um olhar diferenciado. Certo? E eu agradeço demais, foi uma honra poder estar aqui com vocês. Um beijo a todos. Obrigada, amor. Amém. Como é que eu desligo? Tá desligado? Professora Eusilene, nós gostaríamos de te agradecer. Desculpa. Né? Agradecer, e eu convido a aluna Maria Eduarda Barros, do 4º ano, para entregar um mimo para a professora Eusilene, em agradecimento, prestígio, pela sua contribuição, pelo nosso respeito ao seu trabalho, à sua palestra. Quero agradecer desde então. Muito obrigado, parabéns.